Existe um número que ninguém do futebol consegue ignorar: 5. 5 taças, 5 títulos mundiais, uma seleção, uma única. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que por trás desses números existem histórias que a história oficial tenta apagar. Recordes que parecem impossíveis, marcas que podem nunca mais ser repetidas. E uma Copa do Mundo de 2026 que pode reescrever tudo o que conhecemos sobre essa competição. Se você acha que sabe tudo sobre a Copa do Mundo, você ainda não viu o que a gente vai mostrar aqui. Vamos começar com o que todo mundo fala, mas pouca gente entende de verdade. O Brasil é o único país do mundo que disputou todas as 22 edições da Copa do Mundo. Todas, sem exceção. Nem mesmo a Alemanha, Itália ou Argentina chegaram perto disso. E isso, por si só, já seria impressionante. Mas agora coloca na balança. Dessas 22 participações, o Brasil saiu campeão 5 vezes. É o país com mais títulos mundiais da história. Pentacampeão, um título que mais nenhuma nação conquistou até hoje. Alemanha e Itália aparecem logo atrás com 4. Argentina, que ganhou sua terceira taça em 2022, ainda está 2 passos atrás. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. A última taça do Brasil veio em 2002, faz mais de 2 décadas. E a geração que vai à Copa de 2026 vai carregar um peso enorme. Trazer o hexacampeonato para casa não é só mais uma Copa, é uma missão histórica. E é aqui que essa história começa a ficar mais séria. A Copa do Mundo de 2026 vai marcar algo que nunca aconteceu antes na história do torneio. Pela primeira vez, um mesmo país vai sediar a competição 3 vezes. E esse país não é o Brasil, não é a Alemanha, não é a França, é o México. Em 1970 e 1986, o México já recebeu o maior evento do futebol mundial. Agora, em 2026, vai fazer de novo. E com isso, vai se isolar como o país que mais sediou uma Copa do Mundo na história. 5 nações ficam empatadas atrás com 2 edições cada: Brasil, França, Itália, Alemanha e Estados Unidos. Só que tem um detalhe ainda mais curioso. Dentro do México, existe um estádio que foi palco de 2 Copas, mas não vai ver a terceira. O Nemesio Diaz, em Toluca, ficou famoso por ser o estádio de maior altitude a receber jogos mundiais, 2.670 metros acima do nível do mar. Imagine jogar futebol ali, cada corrida pesando o dobro, cada pulmão pedindo socorro. Em 2026, esse estádio ficará de fora, mas a marca continua lá, inalcançável. Agora vamos falar de algo que parece improvável, mas aconteceu de verdade. Em 1982, um garoto de 17 anos e 41 dias entrou em campo numa Copa do Mundo pela Irlanda do Norte. O nome dele? Norman Whiteside. Mais jovem do que qualquer outro jogador na história do torneio até aquele momento. Mais jovem até do que um certo brasileiro que você vai conhecer daqui a pouco. Mas a história dos extremos não para aí. Porque em 2018, pelo Egito, um goleiro chamado Essam El Hadary parou o mundo ao defender um pênalti com 45 anos e 161 dias, o atleta mais velho da história a disputar uma partida de Copa do Mundo. Pensa bem no que isso significa. Whiteside estreou antes de completar 17 anos e meio. El Hadary ainda estava em campo com quase 46, entre eles quase 3 décadas de diferença. E os dois fizeram história no mesmo torneio que todos os outros sonham em disputar. E se os recordes de idade já impressionam, os recordes de gols são ainda mais cinematográficos. O mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo foi Pelé, em 1958, na Suécia, com apenas 17 anos e 227 dias, o rei marcou seu primeiro gol mundial. Aquele menino de Santos, que o mundo ainda estava descobrindo, já fazia história numa competição que os adultos passam anos sonhando em jogar. E no outro extremo, Roger Milla, o camaronês que virou símbolo em 1990 com seus gols e sua dança de comemoração na bandeirinha. Mas o seu recorde veio em 1994, nos Estados Unidos. Com 42 anos e 39 dias, Milla balançou as redes e se tornou o jogador mais velho a marcar um gol em Copa do Mundo. De Pelé aos 17 anos a Milla aos 42. Isso é o que torna a Copa do Mundo diferente de tudo.
Ela não escolhe gerações, ela escolhe histórias. Mas existe um detalhe que pode ser o mais impactante de todo esse roteiro. 7 jogadores na história disputaram 5 edições de Copa do Mundo. Entre eles, Lothar Matthaus, Buffon e os mexicanos Carbajal, Ochoa e Guardado. Mas 2 nomes nessa lista têm algo que os outros não têm mais. Eles ainda estão em atividade: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Os 2 já foram a 5 Copas. Os 2 podem ir à sexta em 2026. E se forem, quebram um recorde que existia há décadas. Só que tem mais. Messi já é o jogador com mais jogos disputados em Copas do Mundo. 26 partidas. Com o Mundial de 2026, esse número pode crescer ainda mais. E aí entra a grande pergunta: o homem que levantou a taça em 2022 no Catar vai conseguir chegar à Copa de 2026 em condições de jogar? O futebol não costuma esperar por ninguém. Agora vamos falar de um recorde que existe desde 1958 e que, 66 anos depois, ainda não foi quebrado. Just Fontaine, atacante francês, marcou 13 gols em apenas 6 jogos na Copa do Mundo de 1958, na Suécia. 13 gols, 6 jogos, uma média absurda que nenhum jogador na história conseguiu nem chegar perto de ameaçar. Ronaldo, Klose, Müller, Messi, nenhum deles conseguiu, numa única edição, chegar a 2 dígitos. E o mais impressionante, Fontaine não era o craque da equipe. Era uma peça, um substituto que entrou pela lesão de outro jogador e aproveitou cada oportunidade como se fosse a última. Esse é o tipo de história que a Copa do Mundo guarda. Histórias que parecem impossíveis até que acontecem. E quando acontecem, ficam para sempre. Se Fontaine tem o recorde de gols numa edição, quem tem o de gols em toda a história da Copa do Mundo? Miroslav Klose, alemão, frio, preciso, implacável. 16 gols em 4 edições: 2002, 2006, 2010 e 2014. O último deles marcado exatamente na Copa que o Brasil vai lembrar para sempre. A semifinal que terminou 7-1. Logo atrás de Klose, aparece Ronaldo, o brasileiro, com 15 gols. Mas o que pouca gente fala é o seguinte: Klose chegou nesse recorde de forma quase invisível. Jogo a jogo, Copa a Copa, sem vaidade, sem holofote. E quando o mundo percebeu, era tarde demais para qualquer um alcançá-lo. Você lembra do 7-1? Todo brasileiro lembra. É impossível esquecer. Mas aquele não é o maior placar da história da Copa do Mundo. A maior goleada registrada num jogo mundialista aconteceu na Copa de 1982, na Espanha. Hungria 10-1 El Salvador. 10 gols, em fase de grupos, numa única partida. O Brasil levou 7 e parou o país. Mas a Hungria marcou 10 e quase ninguém fora do futebol sabe disso. Isso mostra que a Copa do Mundo guarda mais camadas do que qualquer livro de história consegue registrar. Vamos fechar com o dado que talvez seja o mais revelador de tudo. O Brasil é o país que mais marcou gols em Copas do Mundo. 237 gols nas 22 edições disputadas. Uma média de 10 gols por Copa. Logo atrás aparece a Alemanha com 232. A diferença é pequena, mas ainda favorável ao Brasil. E o terceiro lugar? A Argentina com 152 gols. 85 a menos do que o Brasil. Isso mostra o tamanho da lacuna que separa as duas maiores potências futebolísticas do mundo do resto. O problema é que o Brasil não vence um Mundial desde 2002. A Alemanha ganhou em 2014. A Argentina em 2022. Os gols existem. O futebol existe, mas o título ficou para trás. E é exatamente por isso que a Copa de 2026 carrega um peso diferente. Não é só mais um Mundial. É o momento onde todos esses recordes, todas essas histórias, podem ganhar novos capítulos. Messi na sua 6ª Copa. Ronaldo tentando o mesmo. O Brasil correndo atrás do hexacampeonato. O México sediando pela 3ª vez na história. No futebol, algumas histórias não terminam com um troféu. Elas terminam com uma pergunta que fica no ar por décadas. E a Copa do Mundo de 2026 pode ser o momento em que muitas dessas perguntas finalmente ganhem uma resposta. Ou então, criem novas dúvidas que vão durar mais 20 anos. Agora eu quero saber a sua opinião.
Qual é o recorde da Copa do Mundo que você acha que nunca vai ser quebrado? Os 13 gols de Fontaine numa única edição? Os 237 gols do Brasil na história? Ou talvez o recorde que Messi já tem de jogos disputados? Comenta aqui embaixo, porque em 2026 essa história vai ganhar novos capítulos. E se você quer acompanhar tudo o que acontece nos bastidores do futebol, nos momentos antes da bola rolar e depois do apito final, se inscreve no canal, porque aqui a gente não conta notícia, a gente conta a história por trás da história.